E aí, meus bidos perpétuos, e aí, meus bidos mortinhos. Bom, galera, hoje eu estou aqui para reagir e comentar ao 12º episódio, último episódio de verdade dessa vez, da segunda temporada da série The Sandman, intitulado Alto Custo da Vida, que é baseado em um arco fechado da própria personagem Morte, que é a minha personagem favorita do universo de Sandman, e este quadrinho eu já li, então eu tenho uma noção do que a história vai adaptar como um todo, e eu estou bem ansioso para ver como é que eles vão fazer, porque eu já vi a imagem e o cara tá vestido com a roupa igualzinha dos quadrinhos, então enfim, eu quero ver exatamente como é que vai ser o episódio como um todo, porque enfim, eu sei que é um episódio bônus, é um episódio a mais, mas ao mesmo tempo eu acho muito legal que eles estejam trazendo um pouquinho dessa personagem que eu gosto tanto, e que eu fiquei muito feliz quando eu vi também que existia um quadrinho só dela, assim, e enfim, foi por isso que eu comprei e acabei lendo a própria edição em si. Então, bora lá reagir que depois eu vou comentar o que é que eu achei. I didn't want you to think my death had anything to do with you or us. You're obsessed, man. Yeah, whose fault is that? Can't just be the two of us. De quem é a culpa? Não é pra gente sempre. Ele juntando todos. Ah, o Superman. Oh, I don't know. Never moved a refrigerator before. Maybe. There you go. Ooh. There you go. Oxi, não entendi. Por que ela ofereceu o braço e depois falou, tipo, hoje eu vim de folga? O que você tem a ver? Imagina jogar o celular fora assim. Dificilmente a gente tem coragem, né? Tipo, quebrou, a gente vai e fala, não, vamos arrumar, tentar recuperar as coisas. Listen, do you hear that? Sexton, Furnival. Sexton. I blame my parents. You read my column? When I have time off. What? Today's my day off. Oh. Não precisa se preocupar não, pô, tá suave, tá ligado? Definitely day off. Well, I'll see you again. You will? Ah, quando você morrer. Sooner or later, I see everyone. Essa armadilha tinha antes aí. It's Sexton. Furnival? Sexton. Caramba, acho que faltou uma coisa. Ele tinha que estar mais machucado ou algo assim, porque, pô, a mulher tinha ponto uma gata e dar um tapão no braço dela. Get in, boy. Se ele fosse mais jovem, era mais cabível, assim. Pô, ele é muito velho. Um velho desse. Leave Sexton out. Your soul. Any idea where you lost it? I didn't lose it. That looks delicious. What do I owe you? Nothing. Keep your money. Leave so they can. Have sex. Oh, that's sweet of you. I have no idea how long it's gonna take. Challenge accepted. Que isso? Jogou fora, pô. Why not? I don't know you. And if you don't get in this cab, you never will. Where to, love? Entendeu? Sexton. Esse é o ponto. Home? Where's home? He can't go home. His roommates are having sex there. Yeah. Nice. On naughty's nights. But never 90s nights. Is it fun? If you like that sort of thing. These cyberpunks who look like they've escaped from a bad movie. É, ó, eu não You're curto. actually making me want to go now. I'd go. Would you like to? I'd love to. But if you're so bothered, that'll be 60 quid. Thanks, now. Tá maluco, ela cobrou uma cara, mano. Or never having to pay for anything. What's it like to live for free? Why not? You scared you're going to see Sylvie? Porra.
Você me odeia? My girlfriend basically accused me of being a sex addict. What? She says E você é? all my time alone with her and I don't want to hang out with any of her friends. Nossa, ó. Não mesmo, eu ficava do lado de fora. Dito isso, tu conhece uma pessoa que diz que é a morte, eu ficaria do lado dela o dia todo. Aí tem um ponto. Mas esse lugar aí, ó, Ferrari é meu ouvido. Oh, paperbacks, typewriters. Toys? Toys. Rocket ships. Race cars. Ah, das luvas. The modest one. That's a shame. Which is not entirely unjustified, given the world at the moment, and which a lot of people share. Sometimes a person is all it takes to make you feel better about it all, you know? Tá, gostei. I thought we were fighting. Sex and sorting me out, innit? Que isso? A carinha dele, que não fez nada. Drinks are on the house. A cara dele. Só pode estar de sacanagem. Nothing bad, don't worry. Just, you know, she likes to have fun and you don't. Gente, tá vendo essa camiseta linda e maravilhosa? Essa camiseta faz parte do canal Bido Comics por parte do projeto do Catarse que eu estou fazendo, onde você pode se tornar um apoiador desse canal. Tem 4 planos que você pode assinar e em cada plano você ganha algo diferente. Seja você ter o seu nome no final de cada vídeo, seja lives exclusivas, seja um grupo no WhatsApp que você pode participar e ter vídeos antecipados, fazer parte de enquetes, seja também ter acesso a reacts completos, tais como talvez este que você esteja assistindo, e tem também alguns sorteios mensais onde você pode receber uma arte exclusiva, uma camiseta e até mesmo vídeos de react de filme ou de série. Então não deixe de fazer parte disso, não deixe de se tornar um membro do canal Bido Comics, tal como também tem uma tabelinha de preço. Então caso você queira um react específico de um filme ou de uma série que você goste muito, tá aí a oportunidade com o Pix e o link estará na descrição para que você possa fazer a boa, ajudar e até mesmo ter essa camisetinha aqui para você ser encontrado por mim. Você vai estar na rua, eu vou ver de longe e falar: meu Deus! Você toma a teia assim, ó, e te puxar e nós vai dar um abraço. Immortality. Right. Because the pharaohs all wanted to live forever, didn't they? Anyone? Ao menos se tivesse ansiedade. You don't need immortality for that though, do you? Come dance with us. No. According to Sylvia, I don't dance. You're not a joiner then? No, I've never been very good. Mano, essa mina curtiu você mesmo, parça. Practice. Pra ela ter vindo assim. I think I must Ó a be pegação doing nele. wrong. Abused by her father and a few of her father's friends. She got one of her father's hunting knives, locked herself in the toilet. Caraca, eu nunca tinha pensado nisso! According to Theo, this place used to be a department store. Come on, Theo's waiting. Theo is not a good guy. Pô, faz muito sentido, cara. Eu lembro no Believe that there notei. are good people and not good people in this world. I'm a reporter. I know for a fact. This way. Pô, o Theon todo cagado, né? Não, o Theon todo bonitão, o Sexton todo cagadão. Nossa, mas levou vocês pro armazém do correio, né? This looks like a store. Ow! Theo, give it back! Get back! It's not a weapon, it's a symbol. From now on, I decide who lives and dies. Tadinho. It doesn't work like that, Theo. Mas como teria dado certo pra... Sexton, put that down. You could hurt him. Tá de sacanagem. Doesn't mean I go around killing people. Which makes it impossible to just enjoy. Ih, caramba. What the fuck are you doing? No one's gonna believe that, though, are they? Ninguém precisa saber. Think I killed her, and why wouldn't they?
Ah, cadê o tiro? Errou? What? 2 pence. I'll take the pounds. You keep the pence. Por favor, né? Pô, zoado. E aí, que colar é esse, meu? You enjoyed being held captive at gunpoint? No. Mas foi emocionante, né? Tá ligado? Part of the whole thing. This. Ah, eu tava pensando nisso agora, eu tava vendo. Eles não acharam a alma, né? Give it time, bully boy. Pô, o bagulho tava à venda, mano. Another 100 years. É só você pra estar vivendo. Fez um pacto com o capeta. Milk and sugar? 3 sugars. Wonderful. It was filled with people. A jaquetinha. Pô, a morte é muito pica, né, mano? Caramba. Pô, a atriz é muito carismática, mano. Nossa, ela é muito boa. Mas pelo que a gente não vai ter mais dela, assim. Já fazer uma série, né? Viria super. Bom, o episódio foi tão bom que eu nem tomei meu chá. Eu tinha enchido o copo aqui, ó, e não sei se dá pra ver ainda, né? Não cair aqui, acho que vai cair. Mas ó, ainda tem, entendeu? Então assim, tá gelado agora perdeu até a graça. Não tem mais a graça da vida, entendeu? Porque não tá quente. Eu gosto do quentinho. Principalmente assim de manhã. Mas enfim. Gente, achei um bom episódio, tá? Não acho que tenha grandes coisas assim pra se dizer sobre o episódio. Eu acho que me incomoda em alguns momentos o quanto que ele acaba sendo meio brusco pra corte mesmo. Então, tipo assim, são coisas muito simples, mas que eu acho que dava pra ele deixar um pouquinho mais fluido, sabe? Um pouquinho mais interessante, assim, deixar durar um pouquinho mais a cena como um todo. Então eu senti tanto isso agora no final, quanto, por exemplo, na hora que eles estão... Sabe, toda a parte envolvendo o Theon chega ali, aponta a arma, não sei o que, não, vamos matar, e aí corta, ele desmaia, chama a ambulância, aí vai chamar a ambulância, e aí eles estão lá do lado de fora, e aí a morte... Ah, não, meu dia vai acabar, não vai dar tempo de visitar ele. E aí, tipo... faz uma transição que eu achei muito estranha. Me pareceu uma transição de PowerPoint, assim, sabe? Tipo assim, ele inseriu muito rapidamente, em vez de ele fazer dele aumentar o nível da transição para que as coisas fossem um pouquinho mais fluido, ele fez uma coisa mais rápida. E eu sei como é que é isso, porque eu já fiz isso na edição de vídeo. Então, às vezes eu tô com pressa, ou às vezes tá envolvendo o que eu tô falando no meio do vídeo, e eu acabo fazendo a transição e ela soa um pouquinho mais rápida, mas ela soa mais brusca. Você percebe o quanto que, tipo assim, pá, surgiu uma imagem, entendeu? E tem aquelas que quando você traz mais tempo, ela vai fluindo, vem uma coisa mais tranquila, mais calma. Então, eu achei que faltou isso, por isso que eu tô falando, tá? São coisas bestas. Mas que ainda assim, eu achei que podia ter tido um pouquinho mais de tempo, sabe? O episódio já tem 58 minutos, faz ele ter 1 hora. Tá ligado? Qual que é o problema? Dá 2 minutos a mais, pô. Então, assim... E aí agora no final, pô... é que aí foi uma coisinha... Talvez por eu ter lido o quadrinho, ou por... Não necessariamente. Porque eu ia falar que no quadrinho, quando a gente vê a morte encontrando a outra morte, né? Que foi esse final, a gente vê a versão dela que tava no mundo real desaparecendo. Né? Então, tipo, na hora que encosta a mão, ela some. E aí eu ia falar que a gente poderia ter visto isso, mas na real, o que eu tô querendo dizer mesmo é que a gente poderia ter visto mais do rosto dela, sabe? Então, ficou no rosto dela, e aí fecha, dá uma coisa... Por causa da música, né? A música tocando aí, você vê que a música parece que ela dura um pouquinho mais do que a cena. Tipo, a cena acaba, a música ainda tá terminando. Então, poderia ter feito de uma forma mais tranquila. Mas esse tipo de final é um final que Sandman faz direto. E tem vezes que funciona, tem vezes que me incomoda.
Então depende muito do episódio como um todo. Eu acho que, por exemplo, pô, um que funcionou muito foi o do episódio que o Orpheus morre, porque termina com as bruxas, as bondosas, e aí termina exatamente com elas, tipo, agora é a cartada final, e elas, na hora que elas assopram, a vela apaga. Então, tipo assim, entendeu? Dá um ar maneiro pra tocar uma música, porque tu deixa escuro. Agora, tem uns, por exemplo, o do Corinthians quando ele volta, é bom, a música aumenta, tipo, aparece ele dá um sorriso e você fala, e aí, pá, acaba. Agora, tem uns que não são tão assim, né? Que não tem esse lado de empolgar ou de caraca, agora vai dar merda. E aí, como é que você finaliza? E aí sempre parece que é só tipo, pá, tela preta. Então, tipo assim, me dá um negócio, eu não gosto. Então, enfim, eu acho que teve isso. Eu acho que não precisava ter deixado ela em câmera lenta a hora que ela caiu na água e o cara ficou... Eu não sei, cara, eu acho que foi questão da montagem mesmo, porque pareceu falso, sabe? Eu acho que se tivesse cortado aquela reação dele, ou tivesse tido um outro take dele reagindo à morte dela, eu não teria sentido tanto estranhamento na hora, assim, não sei, foi alguma coisa naquela cena em específico, no modo como ele agiu, eu achei estranho mesmo. Dito isso, eu gostei de todo o rumo do episódio que eles tomaram, principalmente como adaptação do quadrinho, assim, eu gostei do fato de que eles, principalmente, como eles conseguiram casar os assuntos, então eles pegaram a Hattie Maluquete, pegaram o assunto do Theon, dele querer a morte, e aí como eles foram casando todos os assuntos, eu achei interessante porque foi um episódio que falou muito sobre amor. E aí, por um momento, eu achei que poderia ser uma coisa negativa, sabe? Dando aquela impressão de que, pra você conseguir viver, você precisa do amor, sabe? E não necessariamente o amor às pessoas, mas o amor de relacionamento amoroso, né? Então, porque você tá tendo ali o Theon com uma amiga que tem uma nova namorada. Então, tipo assim, essa amiga tá feliz porque ela tem uma nova namorada e quando ela fala com a morte, ela fala do tipo assim, eu agora tô feliz porque eu conheci a garota, sabe? Então as coisas mudaram depois que eu conheci ela. O Theon tá querendo se matar porque deu um tempo com a menina, com a Sylvie, então assim, tá uma situação meio merda. E, aliás, teria sido muito bom ter visto esse episódio acho que uns 2 anos atrás. Talvez teria sido legal. Mas enfim, E a outro caso é o Theon, é um cara que, tipo assim, ele quer o colar da morte pra trazer de volta à vida a pessoa que ele matou e que ele amava, sabe? Então tá tudo meio que muito relacionado ao amor de relacionamento. Porém, eu acho que uma coisa que salva muito é o fato da própria amiga do Sexton falar assim, pô, então, tem isso, ela me ajudou, mas não é isso, esse não é o principal, obviamente. O principal é o fato de que relações, pessoas, isso faz valer a pena. Só que aí ela dá muito foco pra, tipo assim, essa pessoa faz valer a pena. E aí eu fiquei meio assim, entendeu? Tipo assim, porque até mesmo pro próprio Sexton, ele como personagem, ele tá sofrendo muito por outra, e aí ficou uma coisa meio assim de que, pô, ele deu ruim com essa, mas agora ele conheceu outra. E aí, eu não sei se eles conseguiram passar a mensagem tão bem direito, mas isso foi uma coisa que por mim ficou, principalmente por eu conhecer os quadrinhos, porque nos quadrinhos não tem essa Sylvie não existe. Tipo, mano, a Sylvie é a mãe dele, entendeu? Então, tipo assim, eles trocaram o nome e jogaram pra outro tipo de personagem, mas nos quadrinhos ele tem uma mãe e tipo, a mãe não sabe que ele quer se matar e ele não vai contar pra ela. Totalmente cabível, certo? No mundo real, os filhos não contam pros pais que eles querem se matar. Então, assim, ele não tem um sofrimento de verdade, sabe? Num quesito, assim, de ter uma relação com alguém, de alguma coisa que acontecesse, sabe? Pra ter essa motivação. E aí, meio que é a jornada com a morte que faz ele valorizar algumas coisas. Entretanto, e aí eu gostei, como, por exemplo, eu acho que a parte que mais ficou claro isso foi o lado final do episódio em relação a tanto a hora que eles estão no lugar preso ali no depósito, como na parte que ele tá conversando com a amiga. Porque ambas as cenas vieram antes da menina, sabe? A menina, a única coisa que tinha tido aquela conversa, ele entendeu ela e ficou por aquilo. Depois eu vou voltar pra isso. Então, tipo assim, não ficou muito claro se daria alguma coisa. Até mesmo se ele tinha interesse, eu acho que ele não se tocou também. Então ele tem cara de ser meio lerdo, né? Então é compreensível. Nossa, meu Deus, que menina maravilhosa. Mas enfim, e aí eu achei legal porque
na parte do depósito, eles tomaram um rumo diferente da conversa que eles têm. Mano, no quadrinho eles até dormem, tipo assim, porque realmente o tempo não passa, assim, eles ficam lá presos por muito tempo. E aí aqui, eu gostei que eles conversaram, e aí eu gostei da conversa que ela trouxe, sabe, sobre a vida, sobre as pessoas, sobre a morte como um todo, sobre o valor disso, sobre o fato de como ela só tem isso por um dia, e como isso é tão importante pra ela, então você sente isso nela. Gostei muito da dor no final que ela sentiu, porque não passa essa impressão no quadrinho, então eu gostei do que eles trouxeram aqui, desse sentimento tão aflito, né, tão ruim, do tipo assim, caraca, eu vou ter que largar isso, olha isso, sabe? E a gente olha e tipo... Ah, normal, uma cidade. Mas é exatamente esse ponto da morte que é tão interessante. É o fato de que ela valoriza cada detalhezinho que às vezes a gente não nota. E quando a gente para realmente pra notar, é uma coisa muito maravilhosa, é uma coisa muito bem feita, sabe? Eu acho que às vezes que eu mais paro pra me importar com esse tipo de coisa, envolve muito quando envolve a natureza, sabe? Porque a natureza é algo que é do mundo mesmo, sabe? Não foi uma coisa criada pelo ser humano, com prédios, casas e esses caramba quatro. Mas é a parte que veio da criação de tudo, né, feita por Deus. E aí eu gosto exatamente do fato de que quando, por exemplo, pôr do sol, nascer do sol, lua, aquela lua cheia, nossa, mano, são momentos que tipo assim, pô, eu ficaria horas deitado olhando pro céu, tá ligado? Olhando pra essa paisagem, tipo assim, só conversando, trocando ideia, ou não só, também ouvindo música, ou também não fazendo mais porcaria nenhuma, só olhando, sabe? Porque eu não sei explicar, é realmente maravilhoso. Então, eu acho legal essa sensação que traz dela, do tipo assim, olha o que eu tô perdendo, e olha o que você tem, e você tá querendo desperdiçar. Então, essa mensagem que tem no quadrinho e tem aqui, eu acho muito, muito bonita, e eu gostei porque eu achei que eles trouxeram isso muito bem pro episódio. Principalmente, eu não havia sacado essa, e foram mudanças que eles fizeram sutis, mas o fato de que no final, quando eles estão no depósito, ela fala assim, olha só, quem diria o que um dia pode fazer? Você tá querendo salvar nós dois, sabe? Do tipo assim, porque ele poderia muito estar querendo salvar só ela, mas ele tava querendo salvar os dois, ou seja, ele tá se importando com a vida dele também. Putz, isso eu achei da hora, sabe? É meio que expositivo demais, mas eu gostei porque no quadrinho eu não parei de pensar nisso, de que ele tava se preocupando com a vida dele também. Tal como a menina das luvas. Caraca, me passou totalmente despercebido. Ela tava falando e eu entendi como realmente eu tô falando de uma amiga que passou por essa situação e que... E, mano, na hora, eu até gostei de algumas mudanças que eles fizeram, porque, mano, no quadrinho, ele é muito otário, o garoto, o Sexton. Ele é muito otário. Então, assim, ele é muito otário, mas não... Eu acho que tem um lado otário, mas não é tão de ser otário, e sim de ser muito desligado com a vida, sabe? Ele não liga pra nada, ele não quer viver, ele não se importa. Então... O ponto dele principal, assim, é o fato de que ele só quer se matar, sabe? E aí eu acho interessante o fato de que eles trouxeram um personagem que é menos otário e mais triste. Ele só é meio cansado com a vida, sabe? Eu acho que ainda traz essa mesma noção, ainda seria... passaria essa personalidade de uma pessoa que tem depressão, ou que pelo menos está sofrendo, ou que não quer continuar. Né? No quadrinho é uma outra pegada. Eu acho que a pegada do quadrinho é mais interessante. Eu acho que ela é mais difícil, então é mais bacana. Porque como é que você trabalha um garoto que é otário, sabe? Tipo assim, que tem um jeito de falar, tem um jeito de agir. Porque, mano, muitas vezes ele é muito babaca com a morte. E a morte, tipo, sempre tá respondendo bem com ele. Até que tem uma hora que, por exemplo, ela cansa tanto que ela briga com ele. Então você vê, foram coisas que foram cortadas. Por quê? Porque o personagem aqui é muito mais tranquilo. E isso, querendo ou não, eu acho que está relacionado com aquele ponto que eu falo de Sandman desde sempre. Principalmente desde a segunda temporada, porque eu acho que a primeira temporada eu não falava tanto. Que é o fato de como eles relaxam os personagens, como eles têm medo de tornar os personagens menos acessíveis para o espectador, né? Menos, como posso dizer assim, da gente se identificar. Porque o Sandman mesmo é muito mais bonzinho do que ele é nos quadrinhos, e aí no caso aqui, ele é menos otário do que ele é nos quadrinhos. Na real, aqui ele não é otário, ele só é cansado, tá ligado? Tipo assim, o fato dele não querer ir pra balada eu acho totalmente normal, porque também eu não curto, não é meu ambiente. Então assim... Eu achei bem legal como eles trabalharam alguns assuntos, mas também acho que eles tiveram uma falta de coragem. Porém, o modo como eles determinaram alguns acontecimentos pro personagem em si, pra ele se tocando, ele guardando no bolso, o modo como ele vai falando sobre as coisas, eu gostei porque ainda me pareceu um personagem muito palpável, um personagem muito humano e um personagem muito real, sabe? Em relação a tudo isso, em relação a ir se interessando pela morte. Essa ideia eu acho muito legal, aliás, do quadrinho, que é o do episódio, do tipo assim, pô, a morte tem um dia a cada 100 anos pra apreciar a vida, pra
se identificar com o ser humano pra ao mesmo tempo valorizar isso e meio que... Eu acho que é isso que ajuda tanto pra ela quando a pessoa morre, ela chegar com aquele sorriso. Sabe, tipo assim, mano, olha o que tu viveu, olha o que tu teve, o que eu não tive. Mas ao mesmo tempo agora é uma outra passagem, agora você vai pra um outro lado. Então assim, eu acho muito forte e legal como tem esse assunto dentro da parada como um todo. E aí você tem o Sexton como essa pessoa mais, né, tipo, calma assim. E aí eu acho legal cara, pequenos momentos assim, mas por exemplo, quando fala do remédio, ele não quer citar o assunto, ele fala uma outra coisa. E aí, alguns momentos ali, como a pessoa fala, nossa, não, e o valor disso, né? E pô, como isso aqui é legal. E ele tipo, sabe? Como ele vai dando algumas reações pra talvez não quebrar o clima ou não estragar, mas você sabe que ele sente. E eu achei muito palpável esse lance do episódio como um todo. Tal como eu gostei muito da mensagem da morte, sabe? Sobre, o fato de que a vida, ela vai ter momentos muito dolorosos, mas são aqueles pequenos momentos que são o que fazem tudo valer, sabe? O modo como ela sorri, o modo como ela age pra isso, eu achei muito bonito. E enfim, eu tava falando da parte positiva da série como um todo, né? E cara, o Garoto da Luva, que eu tava falando, né? Ela no quadrinho, quando ela fala, ele não dá atenção. Então, tipo assim, ela tá falando com ele tá falando assim, eles começam a trocar um papo legal, mas ele começa a olhar pra morte, ele começa a se preocupar com a morte, porque ele tá muito meio que fissurado na morte, então, tipo assim, não porque ela é bonita ou algo do tipo, mas principalmente porque ele tá, cara, que garota é essa, sabe? Por que ela é assim? Qual que é o lance dela? E a menina tá falando sobre o lance de que, mano, tem uma garota que foi abusada e que tentou se matar. E você fica, caraca, Sexton, pelo amor de Deus, presta atenção nisso. E, mano, ele só vaza. Ele vaza. Tem noção disso? Ele caga porque ela tá falando. E sai. Então, tipo assim, depois ela demonstra interesse por ele. No final. Tem esse lance no final de demonstrar interesse. Só que fica uma coisa meio, tipo, você entende porque teve interesse, mas também fica uma coisa soando meio, tipo, o homem não dá atenção e aí a mulher gosta, sabe? Então, eu gostei de como eles resolveram isso aqui, porque foi menos canalha. E ao mesmo tempo, eu acho que seria muito escroto de uma pessoa. Beleza, ele no quadrinho me passa uma sensação de que ele realmente... Não é que ele não tava dando atenção porque ele não ligava pra ela, porque eles trocam um assunto legal antes. Mas me parecia muito que ele só tava muito atento pra morte e acabou não ouvindo. Mas, pô... Sei lá, sabe? Não ouvi nenhum segundo, só saí assim do nada. Então fica uma coisa meio paia, sabe? Tipo, quebra. E aqui eu já achei legal, porque fala sobre o assunto e não tem esse foco da luva. Então quando ela falou ali no quadrinho, eu falei, caraca, mano, mal pesado, ele não tá ouvindo, tá ligado? E não parei pra pensar que fazia muito sentido ser ela. Tipo, por que ela usa luva? Pra esconder, tá ligado? Então, pô, foi mó caixinha aberta. Esse pacto tem muita gente que leu e já entendeu. Eu só lerdei nessa parte mesmo. Então, enfim. Achei bem legal como eles trouxeram. Achei interessante o lance do Cordão da Morte. Eu acho que eles meio que não tentaram dificultar tanto pra eles mesmos em relação ao episódio. Porque no quadrinho o cara realmente ele acha que esse negócio vai fazer uma coisa... da imortalidade, não tem nada a ver com uma pessoa que morreu, ele só quer fazer isso por ele mesmo, e aí quem ajuda eles, quem tira eles do depósito é a Hattie Maluquete. Então eles trouxeram mudanças que eu achei que ficaram mais fáceis pra toda situação, e aliás, no quadrinho ele morre, e aqui eles não morreu. Mas aí isso por mim é indiferente no final de tudo, né? Só tem esse lance de que realmente ela fala, não sou eu que vou te levar, e fica uma impressão meio assim no quadrinho, você fica assim, caraca, mano, quem que levou ele? Tipo assim, como é que foi essa situação desse cara que morreu exatamente nesse dia em que a morte tirou um dia de folga? O que aconteceu com ele, sabe? Tipo assim, na hora que ele morreu, ele já foi direto? Ninguém levou ele? Ele fica preso no submundo? Sabe? Tipo assim, porque a morte, ela tem esse papel do tipo, pô, vou passar lá. Mas ela deixa muito claro também no episódio do Sandman lá né, da primeira temporada, quando ela aparece pela primeira vez, ela deixa muito claro que ela não faz com todo mundo, né? Ela tenta fazer o máximo possível. Ou seja, as pessoas provavelmente, né, seguem seu caminho, mas a maioria ela tenta estar lá para dar a mão, para dar a outra face e por aí vai. Para dar a mesma face, no caso, né? Enfim. Não, no caso para dar outra face, porque a pessoa tá meio triste ou algo do tipo e ela dá a face feliz, né? Sorridente. E, cara, como atriz, ela é boa, mano. Ela é muito carismática, pô, ela é maravilhosa. E aí, pô, dá uma sensação muito legal, assim. Ao mesmo tempo que é estranho você ver uma pessoa que fica toda hora sorrindo e é tão gentil e é tão feliz com tudo, e isso dá uma agonia, eu acho. Ao mesmo tempo, é atraente, sabe? Você quer ficar mais perto, você quer ver mais, você quer... Porque você quer entender,
cara, por que você é assim? Por que você é tão feliz com tudo? Não faz sentido. O mundo não é tão legal assim. A gente pensa um pouco como ele, né? Ah, e eu gostei disso, tá? Como eles trouxeram pra nossa realidade. Ele falando sobre doenças, falando sobre morte, falando sobre guerras, sabe? O quanto que o mundo tá cada vez mais... Eu achei até legal o quanto a gente teve um ênfase na Covid, mas não ficou tão... meio que óbvio, por assim dizer, porque ele fala sobre o fato de que muitas pessoas morreram recentemente, então dá a entender que passou pós-Covid. E aí no final, quando ele tá falando, fome, guerra, aí ele para, pensa e fala, doença. E aí, pô, tu pega, né? Então assim, eu achei bem interessante como eles foram trabalhando algumas coisas, e achei que o episódio foi desenvolvido muito legal. A única coisa que ficou por mim meio perdida, mas talvez seja uma expressão que funcione mais pros americanos, foi a hora que a menina, a do táxi, falou assim, eu vou levar vocês pro parque. E eles não foram pro parque. Tipo assim, que parque você ia levar eles? Que, pô, tava à noite já. E aí, o pior é que depois que eles estão ali, ela fala assim, ela dá a entender que, tipo assim, só demos uma volta pelo parque. Tipo assim, parece que o parque é como se fosse, tipo, uma rua, sei lá, entendeu? Um bairro como um todo, e não que era tipo um parque. Eu achei que eles iam pra um parque, sabe? Que tem árvores, que tem cadeiras, que tem lago ou algo do tipo. E no fim, não, eles já estão numa balada, o bagulho escurece. Fiquei, que parque? Então, sabe, foi a única hora que eu fiquei meio tipo, confuso, assim. Mas de resto, gostei dos detalhes do próprio dinheiro como um todo, porque no quadrinho tem todo um lance de que, pô, ela tem aqueles $20, eles quebram algumas expectativas, mas muito de bobeira, assim, tipo, não faz muita diferença. Porque, por exemplo, no quadrinho ela tem esse lance tem pouco dinheiro, e aí ela gasta com uma coisa e no final ela só tem $10. E o cara fala, eu faço o colar da morte da vida por $10. E aí ela pega. Tipo assim, ela pega de volta aquele colar. E o lance da Hatch Maluquete ela pega em outro momento. Então eu gostei da brincadeira que eles fizeram, porque no fim ela só tinha que entregar de volta. E qual que era o outro lance? O lance do dinheiro. No quadrinho, a mulher fala tipo assim, mas se você tá assistindo como dá, não me dá aí uns $2. Mano, olha a diferença. No quadrinho é $2, aqui é $60. Entretanto, não, mas o dólar não aumentou nesse nível também. Porque o quadrinho saiu o quê? Nos anos 80. Então faria sentido, né? Nos anos 80 era mais baixo, mas também não era tão mais baixo assim, né? Não nesse nível de diferença, né? Se ela falasse, pô, £20, beleza. Agora 60, caraca, o negócio aumentou absurdamente. Mas enfim, são detalhezinhos, mas eu gostei muito de como eles tomaram algumas decisões. Só, novamente, eu acho que eles tinham que ter dado uma outra ameaça, porque no quadrinho, cara, talvez a idade dele seja maior, mas a impressão que passa é que o Sexton, ele tem tipo 15, 16 anos, sabe? Ele tá na época da escola e ele só quer se matar. E aqui ele já parece um cara mais velho que eu, tipo 25 anos pra cima. Então assim, pô gente, eu tô no meio da rua, eu caí no chão, beleza, eu caí no chão, vai, eu tô meio debilitado. Mano, não é um homem fortão que tá me apontando uma garrafa, não é uma velhinha, mano. Parece uma velhinha tá me apontando uma garrafa, mano. Irmão, o que eu escapo disso é absurdo, entendeu? Não é que... Beleza, eu falei dele bater, né? Tipo assim, não é que ele precisaria fazer aquilo, porque poderia cortar a mão. Mas só dele dar uma rodada pro lado e levantar, se ele vai no pique, entendeu? Principalmente porque... E aí vem um outro fator que eu achei que eles falharam nesse aspecto de talvez deixar ele mais debilitado. Ele machucou só a mão dele quando caiu da geladeira lá. Gente, no quadrinho ele cai, tipo assim, é que ele é um outro lixão que ele tá no quadrinho. E quando ele cai, a geladeira cai em cima dele. Então machuca a perna dele, entendeu? Então aí é um outro fato, ó. A perna tá machucada, ele tá debilitado. Não tem como ele conseguir levantar direito, entendeu? Ele anda, mas ele tá meio ruim. Então se ele cai de novo, o bagulho ia fraturar mais, sabe? Eles poderiam ter feito uma coisa assim de ele bateu na cordinha e aí fratura de novo o machucado da perna, sabe? Fratura o que a morte teria ajudado ali, teria costurado, entende? E aí ele ficaria meio que, né, pô, não tem muito o que fazer. Aí a mulher vai, no máximo, obviamente, ele poderia fazer coisas do tipo assim, pô, tá subindo ali a escada, ele vai e se joga pra baixo e derruba a mulher. Mas também, eu gosto da característica de que ele é um cara muito sem atitude. E talvez o fato de que ele quer tanto se matar, talvez, é verdade, eu não tinha parado pra pensar nisso. O fato de que ele quer tanto se matar que ele não vai ligar de se preocupar de se salvar, algo do tipo. Tem essa possibilidade mesmo, é verdade. Mas, enfim, no quadrinho existe uma coisa muito maior nesse aspecto, assim, dele querer sobreviver, sabe? Tipo assim, pô, você é louco, ela tá apontando uma faca pra mim, sabe? Meu Deus, eu tô muito debilitado e tudo mais. Mas que depois, quando chega na Casa da Morte,
cada um fica no seu canto de boa, e isso acontece depois de um tempo mesmo. E aí a morte fala, vai, toma um chá, não sei o que, eu vou vazar. Então isso tem mesmo. Mas eu achei que, exatamente por isso, eu achei que o episódio, ao mesmo tempo que ele escolheu decisões muito boas pra como desenvolver ele como um todo, e como ele vai intercalando a jornada dele, eu achei que tem certas coisas que ficam meio duras, por assim dizer, sabe, assim, talvez por estar copiando tanto o quadrinho, ele não consegue muito bem encaixar uma coisa ou outra, ou deixar uma coisa mais fluida. Eu sinto que os momentos que ele conseguiu deixar mais fluidos foram os momentos que ele, tipo, tirou a parte dos quadrinhos. Então, a hora que o Sexton conversa com o Theon, né, sobre a Natalie, a hora que o Sexton conversa com o amigo sobre a morte, a hora que a morte fala com o Sexton sobre a vida, e uma parte ali mais sobre o suicídio como um todo. Então, essas coisinhas, sabe, eu achei que foram muito boas. Legal, aliás, o Superman é um detalhe que não tem no quadrinho, e eu não sei o que eles quiseram dizer necessariamente com isso, mas soa interessante o fato de que o garoto ele tem coisa do Superman, tipo, talvez o personagem dele favorito seja o Superman, e Superman é o personagem mais esperançoso de todos, e aí ele logo é um garoto que quer se matar, então, né, existe um casamento aí, existe uma ideia interessante referente a isso como um todo. Aliás, eu acho que eu tinha visto alguma coisa na internet sobre falarem que a morte fazia referência ao Superman, mas eu perdi aqui se ela fez assim. Acho que passou despercebido pra mim como um todo. Mas enfim, gente, foi um bom episódio, sabe? Eu acho que ele foi bem conduzido, eu acho que ele não tem nada demais, ele não passa aquela mesma impressão da primeira participação dela, né? Eu acho que também é meio difícil mesmo fazer isso. Eu acho que o quadrinho é melhor em certas decisões, no modo como ele conduz também, até porque ele tem mais tempo, né? E os acontecimentos ali são... eu não sei como dizer, cara, mas eu acho que são mais interessantes e não tem essa... E como você tá lendo, você dá o seu próprio tempo, né, pra aquilo. Então tem um pouco disso também, mas tem certas coisas ali dos cortes que eu acho que eles poderiam ter feito melhor na série como um todo. Eu acho que o ator, bacana, né? Assim, nada demais, mas também nada de menos. Não tava ruim, não. Tava legal e foi interessante pra ver. Foi interessante ver, principalmente, eu gostei disso, de como o Sandman, principalmente, eles têm atores muito normais, sabe? Tipo assim, atores que você veria na sua realidade. Tirando, sei lá, o Morpheus, a própria morte, que eles deixam eles bem lindos, né? E parecem deuses perpétuos. As outras pessoas são sempre muito humanas, muito, tipo, veria na rua. E esse cara, por mim, ele, tipo, uma cara qualquer, absoluta, assim, de São Paulo que eu veria. Então, assim, achei bacana. Achei bacana porque passa a impressão mais calcada na realidade, tipo, mano, ele está lidando com a morte. E, aliás, no final, eu falei da jaqueta, mas na real ela tava com a mesma jaqueta. Depois que eu falei, eu comecei a falar, nossa, não, tá exatamente a mesma coisa. Mas é que por ela tá meio assim, se ajoelhando, dava pra ver mais a parte do couro, né? Tipo, que fica mais fechado assim, ó, né? Entendeu, né? E a outra tava mais lisa, então eu achei que as blusas eram diferentes. E na real não era. Mas podiam ter feito alguma coisinha, né? Porque no quadrinho, a diferença que fica mais clara é na cor de pele. É no tom de pele, porque a morte do quadrinho ela é muito branca. E aí a pessoa que tava ali com o Sexton a todo esse momento era mais nossa cor de pele, entendeu? E aí, aqui não tinha muito como eles fazerem isso, então eu falei assim, pô, vai ser na roupa. Mas a única diferença entre as duas que você percebe é o fato de que uma tá com colar e a outra não tá, né? Enfim. Mas podia ter sido a jaqueta, porque ela tá sempre com a jaqueta quando ela fala com o Sandman, né? E ela tava meio que usando uma outra roupa, mas... Enfim. Caguei. Só dizendo assim, eu acho que eles podiam ter feito uma coisinha levemente diferente, assim, pelo menos na maquiagem ou na roupa, assim, pra funcionar melhor. Mas gostei muito do que eles fizeram na hora que ela caiu na água. Achei muito bom. No quadrinho ela vira de frente ainda. E no quadrinho, mano, juro... me passou muito a impressão de que o corpo dela sumiu. Porque tem uma hora que a pessoa depois ali pega ela e, mano, tá muito, tipo assim, fechado. Tipo assim, não tem como um corpo caber assim, com uma pessoa fechando o braço desse jeito, entendeu? Então parecia como se ela tivesse desaparecido. Só que o Sexton, ele fica agindo como se o corpo dela tivesse lá, tipo, meu Deus, você morreu, meu Deus, você ressuscita, sabe? E aí, só que quando a pessoa, a Hatch Cat chega e pega ela pega, tipo, pela blusa. Eu fiquei, mano, ué, tá ligado? Enfim, talvez tenha sido um detalhe do desenho que ficou mal feito. Aqui eu acho que já casou perfeitamente. Ele fica, meu Deus, como assim caiu? E aí tira, e aí ele não tá entendendo, né? Tá meio chocado com a situação. A Hatch Cat só chega, dá ali as 2 moedas e pica, né? Tipo, o preço de uma vida. Tipo, 2 centavos. Caraca, mano. É pesado, né? Tipo assim, eu queria entender um pouquinho mais a analogia referente a isso, mas ao mesmo tempo eu sinto o peso do tipo assim, é isso que valeu a vida dela, o pouco que ela tinha, ou o pouco que representava, sabe, pra tudo, assim. Não sei. Mas se bem que eu acho que faz uma analogia a uma parada que eu não tenho muito conhecimento, que em Game of Thrones também tem,
que em Game of Thrones, toda vez que alguém morre, eles colocam moedas em cima do olho. E aí deve ter alguma simbologia que eu não sei. Porque não deve ser só, tipo, o preço de uma vida. Deve ter alguma coisa a mais em relação a isso. E é essa mensagem que eles trouxeram aqui. Porque coloca ali, né, ela coloca, fala o preço de uma vida, e depois ela acorda no outro mundo com o bagulho no rosto. E é doce porque não dá pra gente falar dos outros perpétuos, porque a gente não viu eles, né? E no caso ali, não era bem um perpétuo, né? Era uma... cara, era meio que um boneco da morte, mas que tinha a alma da morte sendo utilizado para estar no mundo real, né? Pra ter ali a sua vida como um todo. Enfim. De qualquer modo, eu gostei dessa resolução, assim, de como ela cai, e aí fica ali, e aí o Sexton depois tá na casa falando sobre a morte. Pô, não seria muito legal se a morte fosse isso? Tipo, sim. Eu acho que todo mundo gosta da morte da Sandman por conta disso. E aí, enfim, aparece ali a garota, gostei de como eles fizeram, as meninas já olham, tipo, e aí fala, bora tomar um chá. E aí eu gostei do detalhe, as 3 coisas de açúcar, pica, e aí corta, e aí termina com a morte. Achei legal isso, terminar com a morte. Começou com ele, mas termina com a personagem que, né, traz ali de volta e... É isso, né? Fim. Bem bom, gente. Sempre bom ter a morte aí de volta. E eu acho que foi legal um episódio desse como bônus. Ele fica meio solto, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que ele... É isso que ele era. Ele era um especial mesmo. Ele era uma cerejinha de bolo, assim, pra temporada como um todo. E não teria nada mais prazeroso do que ter um episódio da morte pra finalizar Sandman como um todo. Vocês não acham? Enfim, deixem nos comentários aí o que vocês acharam desse episódio quando vocês assistiram ele. O que é que vocês gostaram, o que é que talvez vocês não tenham gostado, o que é que vocês concordam ou discordam de mim. E a gente se vê em um outro vídeo aí, de uma outra série, em talvez um futuro vídeo da morte mesmo, porque eu quero fazer um review sobre a HQ que eu li dela, porque tem outras histórias, além do Alto Preço da Vida, então eu vou falar de todas num geral. E, enfim, fica aí o adeus pra Sandman como um todo, foi muito bom fazer o review de todos os episódios, de todas as 2 temporadas como um todo, de trazer um pouco desse universo pra cá, de poder compartilhar isso com outras pessoas que talvez gostem muito desse universo também, e que algumas conheceram por causa da série, outras já conheciam antes, mas todos nós meio que tivemos pudemos ter tido essa interação, discordando ou não dos episódios, dos acontecimentos como um todo. Enfim, agradeço demais e espero reencontrar vocês em outros vídeos. Valeu, falou!